Bom dia, Michel de Paula passando para entregar mais um resumo do mercado. Para quem não me conhece, eu já gravei durante anos resumo do mercado dentro do TradingView, né? E começo agora essa série de gravação de resumo do mercado para a plataforma do YouTube, né? Essa semana eu quero passar um pouquinho do panorama das principais tendências, principalmente para ajudar os traders, né, a encontrar uma forma de se posicionar dentro do mercado. É sempre importante você ter uma visão do mercado para você fazer o seu trade a favor da tendência. Uma das formas que você mais perde dinheiro dentro do mercado é justamente você tentar fazer trade contra a tendência. Então, por conta disso, passando um pouquinho do que tem sinalizado o mercado para o dia de hoje, para essa semana, inclusive, né? Hoje é Páscoa, então a gente vê a maioria dos mercados feriado, então sem sessão em muitos dos mercados, mas o que a gente pode ver na abertura do mercado no dia de hoje é uma tendência forte de baixa, que na verdade vem se confirmando, inclusive teve um grande rally, depois até com alguma correção, por conta dessa guerra tarifária, e na semana passada, inclusive com o pronunciamento do Trump, onde deu um pouco de pânico no mercado, né? Se a gente for olhar um pouquinho do pronunciamento que foi até mesmo aqui no dia 4, né? Então a gente vê um grande rally de baixa a partir desse momento. Do dia 2 para o dia 4 teve esse pronunciamento do Trump, onde teve essa. Nada, ele reforçou essas situações dessa guerra tarifária, né, e das imposições de tarifa para o mercado exterior que já vinha, né, reverberando muito disso, só foi uma reafirmação, um discurso mais duro nesse sentido, e que vem confirmando uma correção da US 500 e até do dólar, o que é até uma situação atípica, porque normalmente o dólar não cai junto com o índice, né? Porque quando um se fortalece, normalmente o outro perde valor. Os dois têm caído junto por falta de credibilidade da economia americana por conta dessa guerra tarifária. E agora o que a gente pode observar é que dentro dessa queda que teve, em torno de 4.800, por exemplo, na US 500, encontrou uma força compradora forte, né, que fez com que ela recuperasse e chegasse aqui até bater 5.400 novamente, embora isso em coisa de 2 dias tivesse essa queda. Nós observamos a continuidade dessa queda da US 500 e que pode fazer, claro, ao longo de dias, que volte a tocar essa zona de 4.800. Então seria favorável, inclusive com vários analistas reforçando essa tendência de queda da US 500, né, dos índices para os próximos dias. Inclusive porque nos próximos dias acaba a divulgação de reportes de resultados, né, divulgação de balanço, e o que pode favorecer essa tendência de baixa no caso dos índices americanos, né? A mesma coisa a gente observa, né, no índice do dólar, que na verdade seria o DXY, que tem dado um rally de baixa muito grande, né? Se a gente for olhar o DXY, pode ver que nos últimos dias saiu aí de 102 e chegou a 98, né? Então, uma queda bem acentuada. O que a gente vai observar que essa zona que ele estava pegando aqui seria a mesma do patamar de 2022, né? Então, a mínima desde 2022 não tinha uma mínima tão grande assim, né? Então o DXY perdendo muito valor e a tendência segundo os analistas, de novas baixas para os próximos dias, né? Se a gente for ver em paralelo ao euro USD, ele rompeu aqui, inclusive batendo aqui nesse patamar que seria de 2021, onde ele bate aqui em torno de 1,15. Se a gente for observar, ele vem sendo aqui, ele vai enfrentar aqui uma zona de resistência, porque essa zona atuou como zona de suporte no passado. Aqui vence uma zona de resistência, o que poderia fazer com que ele buscasse aqui até 1,1675 aproximadamente, tá? Então, em rompendo essa zona, pode ter um novo rally de alta aqui, e o que tem, inclusive, reverberado ali junto com os analistas de uma nova tendência de alta no caso do euro USD.
É claro que muita gente fica tentando adivinhar o fundo aqui, né? Em Belo Diária mesmo a gente vê que ele já bate a RSI, então em algum momento ele pode ter uma correção, mas em geral a gente olha o euro USD se valorizando muito frente ao dólar, principalmente por conta desse discurso do Trump com essas guerras tarifárias, né? Com essa imposição de tarifa ao exterior na importação de produto, tentando fortalecer o mercado americano, né? Essa queda, se a gente for olhar, a gente imagina que desde 2020 nós não vemos uma queda tão acentuada do dólar, né, em relação às outras moedas. O que a gente vê claramente nesse início de ano aqui com essa queda aqui mostrando nesse gráfico em azul, né? Então, e ainda com possível outras quedas ainda dentro do mercado do dólar, né? Do mercado americano em relação às outras moedas, por conta dessas imposições tarifárias, né? Americanas. Passando um pouquinho o paralelo aqui do euro USD, eu comentei um pouco sobre ele, né? Nós vimos, inclusive, a mesma coisa refletindo, inclusive, no commodities. Se a gente for passar para o petróleo, nós vamos ver que o petróleo também teve uma grande queda com esse discurso, porque acaba tendo uma visão mais de intervenção dentro do mercado, dentro da política internacional, então, o mercado acaba vendo isso como gerando uma recessão global, né? Como uma situação de uma guerra global, então, que pode ser prejudicial a toda a economia internacional. Então, por isso a gente viu o petróleo perdendo aqui as mínimas, né? Chegou a bater aqui a US$ 54 o barril e depois veio se recuperando aqui e pode vir a buscar até US$ 65 o barril, fazendo justamente um retoque nessa zona de rompimento. Nesse momento aqui paralisado em torno de US$ 62 o barril, né? A mesma coisa que aconteceu aqui, que impulsionou o dólar para baixo, fez ele perder bastante valor, a gente vê no dia de hoje, inclusive, batendo recorde histórico, né? Essa zona aqui, quando ela deu a correção, quando o ouro estava batendo aqui em torno de 2.773, eu fiz essa projeção da Fibonacci, né, onde ele poderia enfrentar resistência. A gente vê que aqui ele enfrentou alguma resistência em torno de 3.185, e agora buscando essa zona da Fibonacci, né, da extensão da Fibonacci em torno de 3,60, aqui 3,43 aproximadamente, que ele vai ter a extensão da Fibonacci de 3,6, né? Então, basicamente tocando essa zona, onde ele pode até dar uma correção antes de romper, mas o que a gente vê é o ouro com muita força e deve prevalecer essa força do ouro enquanto tiver toda essa incerteza internacional, né? Passando um pouquinho aqui então ele em máxima, passando um pouquinho para as notícias dessa semana, e como a gente tem feriado, então entre hoje e amanhã sem muita coisa, né? Para quarta e quinta-feira que nós vamos começar a ter as principais notícias do mercado. Então, que nós vamos ter o PMI, né? Que é, Producer Managing Index, que vai ser o índice de preço ao produtor, e vendas de casa nova, que vai medir um pouco da economia, né? Imobiliária nos Estados Unidos e inventário de petróleo. Então, até quarta-feira, sem muitas notícias, basicamente o que deve predominar é, inclusive, o que vai reverberar nesse sentido das guerras tarifárias, nesse sentido de imposições de taxas internacionais, não só dos Estados Unidos, mas as outras economias, inclusive, reagindo a essa situação, o que tem feito o safe haven, como o ouro, voar, né, em relação a outros ativos. Passando aqui sobre as criptomoedas, a gente viu também um pouco de correção, principalmente quando começou a falar um pouquinho dessa guerra tarifária. Normalmente, quando os índices começam um movimento de correção, o pessoal fica com um pouco de aversão ao risco e as criptomoedas
perdem valor junto, né? No entanto, não temos visto grandes correções ultimamente dentro do Bitcoin. O Bitcoin aqui lutando em torno de 86 mil dólares, né? E ainda, de certa forma, preservando uma máxima aqui, né? Sendo que já chegou a bater a mais de 100 mil dólares, né? A gente tinha esse discurso muito forte do Donald Trump, inclusive, de favorecer as criptomoedas, né? O Donald Trump, inclusive, que já teve NFT dele comercializado, mas com toda essa situação americana, a gente vê as criptomoedas meio que lateralizando nessa zona de 88 até 75 mil dólares aproximadamente, né? Inclusive agora lutando nessa parte aqui em torno de 88 mil dólares, hoje batendo 86.964. Claro que se ele for aqui acima de 88 mil dólares, pode ser que ele busque próximo dessas novas máximas novamente, né? Bom, uma questão interessante agora é que para a próxima reunião do Fed, nós não temos perspectiva de aumento da taxa de juros, né? Basicamente para 7 de março, que seria a próxima, sem aumento, sem corte da taxa de juros. Já para 18 de junho, se a gente for olhar aqui pelo CME Fed Watch Tool, né? Ele já mostra uma possível corte da taxa de juros, o que vai de acordo com essa guerra, principalmente do Jerome Powell, né, que tem colocado uma certa resistência a esse discurso do Donald Trump de corte de taxa de juros. Então, basicamente, a previsão é de que agora, dia 7 de março, ainda não tenha, e já o mercado dá como um mais certo, um segundo corte aqui da taxa de dia 18 de junho, né? Então, sem grandes novidades para o próximo mês, a princípio, pelo menos é o que esperado, o que pode ter uma boa reação, inclusive se sair alguma coisa diferente, mas segundo o CME Group, a expectativa das maiores instituições financeiras é que não haja corte agora. É claro que, enquanto predomina essa tendência de corte da taxa de juros, é, predomina inclusive essa tendência de que o dólar perca valor, né, dentro dos próximos meses, porque é isso, inclusive 18 de junho já é esperado um toque de mais 25 pontos bases, né, da taxa de juros, o que pode fazer com que, inclusive, o dólar perca valor. É claro que para a gente é útil essa informação para a gente fazer trade a favor da tendência. Se a tendência é de baixa do dólar, é claro que os ativos contra o dólar tende a valorizar, então seria mais favorável compra contra o dólar, né? E o dólar contra os ativos desvalorizar, então seria melhor venda, né? É, eu acho que isso é tudo. Eu queria dizer para vocês que se vocês quiserem receber também palestras gratuitas de como aproveitar melhor do mercado, fazer trade a favor da tendência ou até técnicas de trading, né? Vocês podem se registrar gratuitamente dentro da plataforma. Hoje nós estamos dando treinamento gratuito para quem está registrado dentro da plataforma do Multibank, né? E inclusive vocês podem passar um e-mail para mim solicitando que alguém da minha equipe te acompanhe e eu vou pessoalmente assignar alguma pessoa para estar te acompanhando, te mandando resumo do mercado, te falando um pouquinho do mercado e inclusive te convidando para as palestras. Então basta se registrar e me passar um e-mail solicitando que alguém da minha equipe te acompanhe, que eu assigno alguma pessoa, que eu estipulo alguma pessoa para te acompanhar e te dar essa instrução sobre o mercado. No mais, desejo a vocês aí um bom dia e excelentes trades.